con không nhìn thấy à? Con nhìn thấy mà mẹ. Con đừng nói dối mẹ nữa, mẹ biết hết rồi. Hơi mờ thôi mẹ. Con đừng có dối mẹ nữa. Mẹ thương con lắm. Cháu đâu? Con biết rồi mẹ. Cháu đâu? Mẹ không phải Cháu đâu? buồn với con nữa nhá. Con chỉ hơi mờ thì thôi, chắc là cũng dần dần nó đỡ rồi mẹ. Thôi mẹ đi về nhà đi mẹ. Sao mà con không gọi cho mẹ? Con sợ mẹ nghe rồi. Lần sau mình thế nhá, cứ gọi cho mẹ nhé. O sol da manhã filtrava-se através das lamas de madeira da modesta casa de LY Tio N às 16 horas e 49 p.m. mais 07 de segunda-feira, 19 de maio de 2025, projetando um cálido resplendor sobre a pequena cozinha onde estava sentada com o filho, Dui, numa mesa de madeira gasta. O ar estava cheio do reconfortante aroma de ovos cozidos no vapor, mas o coração de tio N estava pesado, a sua visão cada vez mais embaçada enquanto tentava focar o rosto do filho. Pôs uma colher com um pedaço de ovo no prato dele, a sua voz suave mas tremendo de preocupação. Meu filho, come um pouco de ovo, está bem? Está delicioso. Aqui, quebra o ovo, assim. Uau, kabum caes. Uau, que bom! Está bem, vamos descascá-lo. Está quente, cuidado, sim, pronto. Dui gargalhava, as suas pequenas mãos desajeitadas com o ovo enquanto descascava, a sua risada um consolo fugaz contra o crescente medo de tio N. Forçou um sorriso, a voz terna enquanto o animava. Bom trabalho, filho. Agora come. Está gostoso. Amanhã vais para a escola e a tua professora ficará tão orgulhosa. Come mais. Já terminaste? Oh, comeste tudo. Comamos mais um pouco. Está bem? Mas as suas palavras foram interrompidas por uma onda súbita de tontura, a sua visão embaçando ainda mais, os limites do quarto a desvanecerem-se numa névoa indistinta. Agarrou-se à mesa, a respiração superficial, e sussurrou para si mesma. O que está a acontecer? Mal consigo ver a cara dele agora. Virou-se para Dui, a voz quebrada enquanto murmurava. Filho, se eu ficar cega de verdade, o que farás? Meu doce menino, meu ursinho, tens que ser forte, está bem? Ah, mãe te ama tanto. O som de passos no caminho de terra lá fora quebrou o seu devaneio, e ela levantou a vista quando entrou Kien, conhecido por Dui como tio TRNG, os seus largos ombros carregando um molho de caules de bananeira que tinha cortado da floresta. O seu rosto estava vermelho do esforço, a camisa ligeiramente úmida da chuva miudinha que tinha começado a cair. O tio TRNG está aqui! Exclamou Dui, correndo para ele, e tio N conseguiu um sorriso fraco, a voz tingida de preocupação. Tio Jun, vonta, estás mojado? Está a chover lá fora. Ficaste encharcado? Kien riu entre dentes, afastando a sua preocupação enquanto deixava os caules no chão, a voz quente. Só um pouco úmido, querida. Hei de ir para o escritório em breve para terminar trabalho atrasado da semana passada. Mas primeiro, vamos picar isto para os patos. Tio N assentiu, embora as mãos lhe tremessem ao levantar-se, a visão tão embaçada que temeu tropeçar. Posso picá-los, Kien disse, mas a voz vacilou, e Kien interveio rapidamente, o seu tom suave mas firme. Não. Deixa-me a mim. Os teus olhos. Não quero que te faças mal. Senta-te com o Dui. Eu trato disso. Virou-se para Dui,
desgrenhando-lhe o cabelo com um sorriso. Dui, vem dar um beijo ao tio. Bom menino, que bom. Dui gargalhava, plantando um beijo na bochecha de Quien, e Quien riu. Há um pato ali, Dui, olha como ele se pavoneia. Que giro, não é? Tio N observava-os, o coração a doer de gratidão pela bondade de Quien. Mas o seu medo persistia, uma sombra escura sobre a calidez da manhã. Enquanto Quien picava os caules de bananeira, misturando-os com farelo para alimentar os patos, os pensamentos de tio N dispararam. Sussurrou para Dui. Amanhã vais para a escola, está bem? Porta-te bem com a tua professora. Mas a voz tremia ao acrescentar. Onde está o tio TRNG agora? Dui apontou para Quien, que estava a terminar, as mãos firmes enquanto trabalhava. Justo nesse momento, o telefone de tio N tocou, e ela atendeu, a voz suave mas tensa. Olá, irmã? Sim, estou em casa, apenas a fazer algumas tarefas. Como está a tua família? Era a sua irmã mais velha, a telefonar para saber dela, e tio N hesitou antes de partilhar o seu recente calvário. Irmã, estive no hospital há pouco tempo. Desmaiei. Os médicos disseram que é anemia. E os meus olhos estão a piorar. Já não consigo ver claramente. A voz da irmã estava carregada de preocupação. O quê? Não me disseste. Em que hospital estás? Tiểu nữ suspirou. A voz pesada. Agora estou em casa. Irmã, já não consigo trabalhar. Fico tonta e desmaio com tanta facilidade. Disse ao Quien para ajudar quando pudesse, mas tenho medo. Os meus olhos. O médico disse que há um problema. A irmã, que estava numa viagem de trabalho, instou-a a cuidar-se, o tom urgente. Farei arranjos para ir ver-te. Tio N. Estou preocupada. Está sozinha com o Dui. E o Quien não pode estar sempre lá. E se caíres? Por favor, descansa e não te forces. Tio N assentiu, embora a irmã não pudesse vê-la, a voz suave. Obrigada, irmã. Por favor, tem cuidado na estrada. Ao terminar a chamada, Quien acabou de dar de comer aos patos e virou-se para tio N, a voz suave. Preciso de ir para o escritório agora, querida. É o meu dia de folga, mas tirei alguns dias na semana passada. Por isso tenho que terminar. Fica aqui com o Dui. Está bem? Não faças muito. Volto esta noite. Ajoelhou-se ao lado de Dui, sorrindo calorosamente. Dui, dá mais um beijo ao tio. Oh, há uma mosca. Oh, mais um beijo. Está bem? Adeus, Dui. Adeus, tio. Dui aceno, gargalhando. Adeus, tio. Tio N conseguiu um sorriso. A voz suave mas cheia de preocupação. Tem cuidado, Quien. Está a chover. Trouxeste um impermeável? Quien abanou a cabeça. O tom tranquilizador. Já parou agora. Trocarei de roupa quando voltar. Cuidado, querida. Enquanto ele saía, tio N sussurrou. Meu amor, o coração pesado de amor e medo. A calidez da manhã ensombrada pela sua visão que se desvanecia. O sol do fim da tarde projetava um brilho dourado sobre o acampamento militar onde trabalhava a mãe de tio N, a senhora Lan, as suas mãos ocupadas a separar provisões numa pequena escritório quando o telefone tocou, o som estridente cortando o zumbido da atividade. Eram as 16h49 p.m. mais 07 de segunda-feira, 19 de maio de 2025, e a notícia que recebeu causou-lhe um sobressalto de medo no coração. Era a cunhada de tio N, a voz urgente enquanto lhe transmitia a condição de tio N.
a sua anemia, os desmaios e o estado de piora dos seus olhos. Ela esteve no hospital. Irmã, disse a cunhada, o tom pesado. É grave. Ela está anêmica e os olhos. Já não vê claramente. Agora está em casa. Mas precisa de alguém com ela. As mãos da senhora Lan tremeram, a voz embargando ao responder. Eu não sabia, ela não me disse nada. Vou já. A senhora Lan largou tudo, o coração acelerado enquanto se apressava a juntar as suas coisas, comprando o essencial para tio N e Dui antes de se dirigir ao acampamento onde vivia tio N. A viagem pareceu interminável, o motor da moto um zumbido constante sob ela enquanto navegava pelas estradas sinuosas, a mente consumida pela preocupação. Quando chegou, a visão de tio N sentada num pequeno banco no pátio, com o rosto pálido e os olhos desfocados, partiu o coração da senhora Lan. Minha filha, chamou, a voz grossa de emoção enquanto se apressava para o lado da filha, as mãos tremendo ao tocar no rosto de tio N. Por que não me disseste nada? Os teus olhos. Como aconteceu isto? Tio N esboçou um sorriso fraco, a voz suave mas tensa. Mamã, eu não queria preocupar-te. Os médicos disseram que é anemia. E os meus olhos estão a piorar. Já não consigo trabalhar. Fico tonta tão facilmente. Os olhos da senhora Lan encheram-se de lágrimas ao ajoelhar-se ao lado da filha, a voz embargando. Devias ter me dito. Filha, agora estou aqui, vamos resolver isto juntas. Virou-se para Dui, que estava brincando perto com um caminhão de brincar, e forçou um sorriso, a voz terna. Dui, vem cá, a avó vai dormir contigo esta noite, está bem? Dui assentiu, a sua pequena voz alegre. Sim, avó. Ao acomodarem-se para a noite, a senhora Lan ajudou tio N a preparar o jantar, as mãos firmes a picar legumes, embora o coração doesse a cada olhar para a expressão tensa da filha. Este frango criaste-o há alguns meses, não foi? Perguntou, tentando manter a conversa leve, mas a voz vacilou. Tio N assentiu, as mãos desajeitadas enquanto tentava ajudar, a visão demasiado embaçada para ser de grande ajuda. Sim, mamã. Não está muito gordo, tem estado a comer caules de bananeira. Por isso não tem muita nutrição. A senhora Lan suspirou, a voz suave. Mesmo assim ficará bom, filha. Vamos fazer uma boa refeição para o Dui. Trabalharam juntas, a pequena cozinha cheia do som de óleo a chiar e o aroma de frango a cozer. Mas os pensamentos de tio N estavam noutro lugar, a voz tremendo ao falar. Mamã, o ANCNG passou por cá hoje? Não o vi, devia ligar para ver se ele vem. A senhora Lan assentiu, o tom suave. Sim, liga-lhe, filha. Ele pode estar ocupado. Já é tarde. Tio N marcou o número de Quien, mas não houve resposta, e suspirou, a voz pesada. Provavelmente ainda está no escritório. Espero que ele esteja bem. Enquanto se sentavam a comer, a risada de Dui encheu o quarto, as suas pequenas mãos agarrando um pedaço de frango enquanto balbuciava felizmente. Avó, o frango está tão gostoso. A senhora Lan sorriu, embora os olhos ainda estivessem úmidos pelas lágrimas contidas, a voz quente. Come muito. Dui, amanhã vais para a escola, não vais? Porta-te bem com a tua professora. Dui assentiu, a voz alegre. Sim, avó. Vou comer muito e crescer. Tio N tentou participar, a voz suave mas tensa. Come bem, filho. Amanhã vais para a escola, certifica-te de que ouves a tua professora, está bem? Mas noutro lado da cidade,
Num pequeno apartamento, a irmã mais nova de tio N, HNG, estava sentada no seu sofá, com o telefone encostado à orelha enquanto a mãe ligava, transmitindo a mesma notícia sobre a condição de tio N. A expressão de HNG escureceu enquanto ouvia a voz fria e distante. Então a minha irmã esteve no hospital? Ela está anêmica e os olhos estão maus? Eu não sabia. A voz da senhora Lan era urgente, cheia de preocupação. Sim, filha. Começou depois de ela ter doado sangue para te salvar durante a tua cirurgia. Ela desmaiou há pouco tempo. Os olhos dela estão afetados agora. Ela precisa de um transplante de córnea, mas por agora está em casa. E preocupa-me ela estar sozinha. Os lábios de HNG curvaram-se num esgar de desprezo, a voz pingando ressentimento enquanto murmurava para si mesma depois de desligar. Ela doou sangue por mim e agora está assim? Eu não lhe pedi para fazer isso. Será que ela está assim tão mal? Ou está apenas a fingir para obter a simpatia da mamãe e do papá? Os pensamentos dela dispararam, a amargura a fermentar enquanto recordava a cirurgia que lhe tinha salvado a vida. Uma cirurgia tornada possível pelo sacrifício de tio N. Se ela está a fingir isto para parecer a filha perfeita, arrepender-se-á. Não deixarei que ela manipule toda a gente assim. HNG levantou-se, andando pelo quarto, a voz baixa e venenosa enquanto falava para si mesma, as mãos cerradas em punhos. Ela devia ter ficado no hospital se é assim tão grave. Por que voltou para casa? Provavelmente está a tentar que todos sintam pena dela. Se ela está mesmo cega, bem, mas se estiver a mentir, farei questão de que pague por isso. O seu ressentimento era uma nuvem escura, a ensombrar qualquer gratidão que pudesse ter sentido. O coração endurecido por anos de rivalidade fraterna e ciúme. Ao aprofundar-se a noite, a amargura de HNG cresceu, preparando o palco para um confronto que testaria os laços familiares e revelaria a verdadeira profundidade da sua ingratidão. O céu da noite estava pintado em tons de púrpura intenso quando tio N e a senhora Lan terminaram de preparar o jantar. A pequena cozinha cheia do rico aroma de frango guisado e arroz acabado de cozer no vapor. Eram as 16h49 p.m. mais 07 de segunda-feira, 19 de maio de 2025. E a modesta casa parecia acolhedora apesar da brisa fresca que entrava pela janela aberta. As mãos de tio N tremiam ao pôr a mesa, a sua visão tão embaçada que quase deixou cair uma taça. Mas a senhora Lan apressou-se a ajudar, a voz suave mas firme. Deixa-me fazer isso. Filha. Senta-te com o Dui. Eu trato disso. Tiểu nữ A senti. A voi sua. Obrigada. Mam. Só queria fazer uma boa refeição. Pensei que o ANCNG pudesse passar por cá. A senhora Lan sorriu, embora o coração doesse pela filha, as mãos firmes a servir o frango. Este frango parece bom, filha, mesmo que não esteja muito gordo. Criaste-o bem. Tio N esboçou um pequeno sorriso, a voz tingida de tristeza. Passaram alguns meses. Mamã. Não é muito nutritivo, principalmente caules de bananeira, mas saberá bem para o Dui. Dui, sentado à mesa, bateu palmas, a voz brilhante. Avó, o frango está gostoso. Vou comer muito. A senhora Lan desgrenhou-lhe o cabelo, a voz quente. Bom menino, Dui. Come muito para ficares forte para a escola amanhã. Está bem? Sentaram-se para comer, a pequena família reunida à volta da mesa. Mas o coração de tio N sentia-se pesado ao olhar para a cadeira vazia onde Kien se teria sentado. Tinha tentado ligar-lhe de novo, mas não houve resposta.
e suspirou, a voz suave. Anh Cường đi está ocupado no escritório. Espero que ele esteja bem. Está a ficar tarde. A senhora Lan assentiu, num tom tranquilizador. Ele passa por cá amanhã, filha. Por agora, vamos comer juntas. Dui, come o teu arroz. Olha, a avó vai dormir contigo esta noite, está bem? Os olhos de Dui brilharam, a voz alegre. Sim, avó. Vou dormir contigo. A refeição continuou, a risada de Dui enchendo o quarto enquanto balbuciava sobre a escola, as suas pequenas mãos agarrando um pedaço de frango. Avó, olha, não tenho dentes. Chumiram todos. A senhora Lan ri entre dentes, a voz quente apesar do dor no coração. Meu pequeno, os teus dentes sumiram todos. Come bem e eles voltarão fortes. Tio N tentou participar, a voz suave mas tensa. Come mais, Dai. Amanhã vais para a escola, porta-te bem, está bem? Mas os seus pensamentos estavam noutro lugar, o coração a doer com o peso da sua condição e a ausência de Quien, que se tornará a sua rocha nestes tempos difíceis. Ao terminar a refeição, a senhora Lan ajudou Dui a lavar as mãos, a voz suave. Vamos preparar-nos para a cama? Dui. É tarde. A avó vai dormir contigo esta noite, está bem? Dui assentiu, a voz sonolenta mas feliz. Sim, avó. Vou dormir contigo. Tio N observou-os, o coração aquecido pelo vínculo deles, mas os pensamentos desviaram-se para a irmã, HNG, e a amargura que tinha sentido na sua última conversa. Mamã disse suavemente, a voz tremendo. Achas que a HNG virá ver-me? Espero que ela não esteja zangada comigo. A expressão da senhora Lan escureceu, a voz pesada. Falei-lhe da tua condição, filha. Espero que ela venha, mas não sei o que está no coração dela. Ao cair da noite, tio N sentou-se sozinha na cozinha. A cadeira vazia um lembrete claro da ausência de Quien, a sua visão esvanecendo ainda mais com cada momento que passava. Director, who had lost her husband several months before, I invited Phyllis to have lunch with me the next day, and we quickly established some common ground. We were about 10 years apart in age, but she had also been with her husband for about 50 years. She talked of how they met and what their life had been like. And I could tell by her stories and the warmth of her tone of voice that she, too, had a happy marriage. Then it was my turn, and all I could do was cry as I told the story of my own husband's battle with cancer and chronic pain. As a coach, I'm used to asking people what they have learned from their experiences, so it's